Olá, estudantes da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem, professor Wagner, ensinando a disciplina de Biologia. Hoje são 6 de agosto de 2021. Vamos para a nossa aula 29, abordando o conteúdo de Ecologia, com a segunda parte das relações ecológicas, através de uma revisão. Tá ok? Então, na última aula, falamos um pouco sobre as relações interespecíficas entre os indivíduos da mesma espécie, e hoje vamos falar um pouco sobre as relações interespecíficas, ou seja, entre os indivíduos de espécies diferentes, né? Quais são elas e exemplos de seres de espécies que fazem esses tipos de relações. A primeira delas, vamos abordar a questão do inquilinismo, né? Como o nome está falando, né? Relação entre dois seres de espécies diferentes, que um habita ou mora dentro de outro ser ou sobre o outro ser, né? Outra espécie. Então, nenhuma das espécies é prejudicada, ok? Então, aí temos uma relação harmônica. Então, por exemplo, temos aqui o peixe agulha, que vive dentro do pepino do mar, que é um exemplo de equinodermo, certo? Temos também a orquídea, né, que vive sobre árvores, ok? Então temos dois tipos aqui de inquilinismo. O outro tipo de relação é o comensalismo. Então, o comensalismo é quando uma espécie se aproveita dos restos de outro animal que, tipo, matou outro ser, e aí sobrou os restos, e aí aquele outro animal ele se alimenta daquelas sobras. Então, o animal que se alimenta a gente chama de comensal, tá ok? Então, aqui temos o exemplo do tubarão e a rêmora, que são peixes que vivem sobre esses animais, né, os tubarões, e aí vão se alimentando dos restos que sobra. Aqui temos os urubus também, que se alimentam do que o lobo abateu, tá ok? Então, um é beneficiado, mas o outro não é prejudicado. Então, temos uma relação também harmônica. Aqui a cooperação ou protocooperação, né? É uma associação facultativa, elas podem acontecer ou não, né? Então, ambos se beneficiam. Então, por exemplo, aqui eu tenho o paguro, ou caranguejo ermitão, que vive dentro de anêmonas do mar, que temos a anêmona, então ele usa ela como abrigo e ao mesmo tempo ela vai deslocando a anêmona para outros lugares e ela vai conseguindo uma maior quantidade de alimento, né? Aqui temos o pássaro palito, né, que vai tirando os restos de alimento do jacaré. Ao mesmo tempo o jacaré ele fica sem esses restos, que pode causar uma infecção, né, nos seus dentes, e o pássaro ele tem o seu alimento, né? Então ambas as relações beneficiam as duas espécies diferentes. Então por isso que temos também uma relação harmônica. Ainda sobre a protocooperação, temos o boi e o anu. Então o boi, em alguns locais, aparecem alguns carrapatos, e esses anus eles se alimentam desses carrapatos. Também temos uma relação harmônica. O outro tipo de relação é o mutualismo. Essa relação é chamada de obrigatória, ou seja, as duas espécies elas precisam estar unidas, se ajudando para poder conseguir sobreviver. Então, por exemplo, os cupins no seu interior ele tem um tipo de protozoário que ajuda ele a digerir, né, a celulose, né, já que animais não conseguem digerir celulose, e transformar ela em alimento para esses animais. Então ambos são beneficiados, porque enquanto o protozoário consegue digerir a celulose e ter alimento para ele também dá alimento para o cupim, e sem falar que o cupim, ao ingerir a celulose, está levando alimento para esse outro ser, tá ok? Algas e fungos formando o que a gente chama de líquens, que é essa mancha que temos aqui esverdeada, né? Então ambos se ajudam, o fungo dá uma certa proteção para as algas, e as algas, através da fotossíntese, produz alimento para os dois organismos, né? Temos ainda o amensalismo. Então, o amensalismo é quando um ser ele produz substâncias tóxicas que vai inibir ou impedir o desenvolvimento de outras espécies. Então, por exemplo,
Existem bactérias que realizam esse tipo de processo, jogam substâncias e outras espécies próximas não conseguem se desenvolver. Aqui não apareceu, mas temos, por exemplo, o exemplo da maré vermelha, que é quando o animal ele joga substância, no caso de algas vermelhas, para inibir o crescimento de outras. Tá certo? Aqui, por exemplo, outro modelo de amensalismo. Então, esses que vocês estão vendo aqui é um tipo de fungo, o fungo penicílio, que libera a substância conhecida como penicilina. E em volta, ó, não tem nada crescendo aqui. Isso cinza é o fungo. Então, aqui não tem nada crescendo porque ela liberou substância que inibiu o crescimento dessas bactérias. Então, um é beneficiado e o outro é prejudicado. Então, temos uma relação chamada desarmônica. A competição interespecífica, nós vimos na aula passada a competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. Aqui ela também pode ser interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes, que geralmente pode ser por recurso, por ambiente, okay? Aqui temos o leão e a hiena competindo por alimento. O predatismo é quando um animal, existe uma espécie predadora e a outra presa, um animal se alimenta de outro, tá ok? Então, novamente, ela é uma relação desarmônica, um vai ser prejudicado e o outro vai ser beneficiado. Aqui, novamente, o exemplo de predatismo, foca e tubarão branco, então, também desarmônica. O parasitismo é quando um ser ele vive às custas de outro ser, retirando o alimento desse primeiro, Então, o primeiro é chamado de hospedeiro e o outro de parasita. Aqui, por exemplo, nós temos vermes endoparasitas, humanos, e temos o ser humano que tem esse tipo de relação entre eles. Novamente, é uma relação desarmônica porque um vai ser prejudicado. O carrapato e o cachorro é a mesma coisa, Então, ele vive às custas do cachorro, que seria o hospedeiro, então também é uma relação desarmônica. A sinfilia ou esclavagismo é quando um ser, uma espécie, ela mantém outro indivíduo em cativeiro no seu local, onde habita, e aí vai usando ele como escravo para ele executar as funções naquele ambiente para ele. Então ele vai trabalhar para ele no seu local. Então temos, por exemplo, as formigas e os pulgões que têm esse tipo de relação. Os pulgões eles capturam as formigas e fazem ela trabalhar para eles, tá certo? Bom, gente, falamos aí um pouco sobre as relações interespecíficas, espero que tenha ficado também claro para vocês, esses tipos de alguns exemplos, Existem outros exemplos de relações interespecíficas que eu trouxe as principais e alguns exemplos. Na próxima aula vamos continuar falando sobre elas para que fique bem claro para vocês como é que ela funciona dentro de um ambiente, tá certo? Então, um abraço e até mais.